Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia da gente falar de pesqueira no tempo das diligências. É um tema bem interessante e eu acho que para muitos de vocês é inédito, é um assunto inédito, então eu acho que vale a pena ver até o final. Se inscreva no canal, deixe um like se você gostar do conteúdo e deixe também um comentário, porque isso ajuda a gente a fortalecer a divulgação da história pesqueirense. Eu recordo que a doença pelo brandão e a tinta linda sangue. Eu acho que a gente pode dizer que pesqueira, no quesito meios de transporte, entrou na era da modernidade em fevereiro de 1907, que foi quando o tráfego ferroviário foi aberto para a cidade. Antes disso, a gente só tinha aquelas formas tradicionais de locomoção, que eram os animais, e também as carroças, ou os veículos tracionados por esses mesmos animais. Os trilhos da ferrovia, partindo de Recife, chegaram a Tacaimbó em 1896 e a Belo Jardim e a Sanharó em 1906. E essas, até aquela altura, eram as estações mais próximas de Pesqueira. E antes disso, as pessoas que precisavam se deslocar para Recife costumavam muitas vezes irem a cavalo até Palmares, que era uma cidade já atendida pela linha sul da ferrovia naquela época, e de lá partiam para a capital. Foi esse o trajeto que fez, por exemplo, Zeferino Galvão em 1880, ou na década de 1880, quando ele precisou ir para Recife assumir uma vaga de emprego. Com o avanço da linha Centro, que é essa que chegou a Pesqueira em 1907, a região começou a ser favorecida por ela. Então as pessoas deixaram de ir até Palmares e passaram a procurar as estações mais próximas, que eram a de Sanharó, a de Belo Jardim e antes ainda, como eu falei, em 1896, a estação Antônio Olinto, que é a atual cidade de Tacaimbó. E foi nesse contexto que se inaugurou em Pesqueira o que a gente pode chamar da primeira empresa de transportes. Era um serviço de diligências que foi inaugurado em 15 de dezembro de 1900. O empreendimento pertencia ao coronel José Cavalcante de Carvalho, que foi membro da intendência em Pesqueira no começo dos anos de 1890. Ele foi em seguida vice-prefeito do coronel André Bezerra do Rego Barros no começo da história da prefeitura de Pesqueira e era também proprietário da fazenda Ipueiras e da fazenda Tambores. Creio eu que logo após a morte do Major Panta, que foi proprietário anterior. E naquele ano, em dezembro daquele ano, em dezembro de 1900, ele mandou publicar um anúncio no jornal A Província. O anúncio é muito interessante, ele traz muita informação sobre aquele serviço e eu acho que vale a pena ser lido na íntegra. Então vamos à leitura. José Cavalcante de Carvalho cientifica aos habitantes do município de Simbres, assim como aos municípios do interior do estado e em geral a todas as pessoas que pela estrada de ferro central viajam do interior para a capital e vice-versa, que a contar do dia 15 de dezembro corrente encontrarão quer na cidade de Pesqueira, quer na estação Antônio Olinto, uma esplêndida e cômoda diligência tirada por animais possantes e destros para o fim de proporcionar-lhes cômodo e rápido transporte entre os dois pontos indicados, mediante módica retribuição, ficando assim removidos os inconvenientes que até agora se encontravam consistentes, já na dificuldade de obter condução, já nos incômodos inerentes às viagens a cavalo. E bem assim previne igualmente aos senhores viajantes que, se quiserem utilizar de sua diligência, que na cidade de Pesqueira encontrarão confortável aposento para si e segura acomodação para os animais em que tiverem de seguir suas viagens. A diligência partirá de Pesqueira para Antônio Olinto às 6 horas da manhã dos dias de segunda-feira e sexta-feira e às 4 horas da tarde de quarta-feira, regressando de Antônio Olinto às 4 horas da tarde das segundas e sextas-feiras e 6 horas da manhã das quintas-feiras, podendo, entretanto, este horário ser modificado conforme exigir a conveniência dos senhores passageiros, a quem se fornecerá também animais para condução de bagagens. O supraassinado
único responsável por essa empresa de transportes, que incontestavelmente vem estreitar as relações da futurosa cidade de Pesqueira com a capital, pela facilidade de comunicação, cônscio de haver assim provido a uma medida de há muito reclamada pelos interesses do público e especialmente dos habitantes do sertão, espera que a sua dita empresa será bem acolhida e amparada pela proteção do respeitável público, em favor do qual tudo será envidado no sentido de servi-lo da maneira mais conveniente e atenciosa. José Cavalcante de Carvalho. Esse relato é fabuloso e dá uma ideia geral de como funcionava o serviço de diligências. Quem conduzia as carruagens eram os irmãos Bolieiro, João e José, e também um sobrinho deles que se chamava Chico. Eles moravam no sítio de Visão, que hoje fica entre os municípios de Sanharó e Belo Jardim, mas do lado sanharoense. Eles já tinham experiência nesse tipo de trabalho e se ofereceram para as vagas. E por curiosidade, esse mesmo João Bolieiro, um dos irmãos, em 1911, ele passou a ser o condutor do bonde de burros que circulava em Pesqueira, como a gente já viu em um programa anterior. A garagem das diligências ficava na fazenda Tambores e a linha foi encurtada quando a ferrovia chegou a Belo Jardim e depois a Sanharó. Luiz Wilson, no clássico, no Ararobá Lendaria Eterna, ele dá a entender que a empresa passou a ser administrada pelo farmacêutico Francisco Xavier de Andrada em alguma época, mas a gente não conseguiu informações mais precisas sobre isso. E sobre o aspecto dessas diligências, provavelmente elas se pareciam com aquilo que a gente já tem no nosso imaginário, que a gente se acostumou a ver em livros de história ou mesmo no cinema, principalmente em filmes de Bang Bang. Devia ser algo parecido com aquilo, uma carroça, mas por ser para o transporte de passageiros, ela tinha algum conforto, havia algum requinte no carro. E vejam só, uma curiosidade grande é que existe uma foto de 1909 ou 1910 que mostra a frente da fábrica Peixe e em frente à unidade aparece uma diligência. E é inevitável que a gente fique imaginando se por acaso não se trata de uma daquelas que fazia a linha Pesqueira Antônio Olinto. Enfim, é um assunto muito interessante e mostra a evolução dos nossos meios de transporte. A gente às vezes é pego desprevenido com esse tipo de informação porque a gente se acostuma com a modernidade, a gente está acostumado a pensar no transporte coletivo como os atuais veículos de lotação, os ônibus, e muitas vezes a gente não para pensar de que cada época oferece os seus recursos. E assim eram os meios de transporte em Pesqueira no final do século XIX para o começo do século XX. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.